noite, igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos alegres por estarmos aqui reunidos neste domingo para adorar e bendizer o único que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. O nosso Deus, o nosso Pai, aquele que tem cuidado de nós dia após dia, com fidelidade. O nosso Deus tem sido fiel conosco. E hoje é um dia muito especial, um dia de trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Um dia de olharmos para o Senhor e analisarmos tudo que Ele fez por amor a cada um de nós. Antes que qualquer um de nós fosse capaz de amar, o Senhor Jesus nos amou primeiro. Nessa hora onde você estiver, feche seus olhos, estenda suas mãos e entre em adoração diante do seu Deus. Entra diante da presença do Senhor, porque Ele conhece, Ele te sonda. E rasga o seu coração nessa noite. Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta noite, ó Pai, para te adorar, Senhor, para te bendizer, meu Pai, para te glorificar, para fazer menção do teu nome. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, nós te agradecemos por cada gota de sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Transforma a nossa atmosfera nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, abra o céu sobre nós, Senhor. Que nós possamos tocar o teu coração nesta noite, Jesus. Que nós possamos tocar o Senhor com a nossa adoração, com o nosso louvor. Toma o teu lugar de honra, Senhor, aqui nesta noite. E venha nos receber diante de ti, ó Pai. Em nome de Jesus.
Jesus. Sim, tu és Jesus. Sim, tu és Jesus. Tira esse momento na presença do Senhor. Só tu és Jesus. Quando os instrumentos tocam, que o seu coração se renda em gratidão ao Senhor nessa noite. Gratidão, enche o coração do Senhor com o seu louvor. Só tu és Jesus, divina. Isso, flua na presença nesta noite.
Como um trovão
Graça e paz, igreja, vocês que nos assistem. Nós estamos felizes de estarmos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, juntamente com a igreja amada. E eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados nessa noite, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E somente sai vazio da presença de Deus quem quer, não é verdade? Se a gente abrir o nosso coração e a gente se deixar ser ministrado, não importando quem seja, se é famoso ou não, mas sendo palavra é o que é importante. E nós estamos vivendo num tempo difícil. Esse ano, o tema do ano da nossa igreja é o ano da perseverança, e de fato tem sido o ano da perseverança, e para perseverarmos nós precisamos nos esforçar. E tem uma palavra em Josué que eu gostaria de ministrar rapidamente para você, para a tua vida. É Josué 1, versículo 9, que diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você acredita nisso? Você crê nisso? E muitas das vezes, eu sempre tenho falado isso, que nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Infelizmente o homem, muitos homens, eles são guiados por vista, não é verdade? E a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser guiados por vista, nós precisamos ser guiados pela palavra. E ser guiado pela palavra é algo que exige dedicação, porque tanta frieza espiritual dentro da igreja e fora da igreja também, porque não há esforço da parte dos cristãos. Muitos se dedicam a visitar a igreja, muitos se dedicam a frequentar uma igreja, a fazer parte de um ministério, mas o mais importante, que é a base da vida cristã, que é a base da bênção de Deus sobre a nossa vida, que é a palavra de Deus, muitos não sabem nem sequer quantos livros tem na Bíblia. E nós temos vivido num tempo muito difícil, porque o Senhor, Ele está enviando a tua igreja para poder ganhar força nesse mundo. E infelizmente o que tem acontecido? Muitas pessoas, elas estão preocupando-se com as suas profissões. Quando chega no tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, aí o reino de Deus já não é o principal, ele já não é o primeiro. E o que tem acontecido? Muitas pessoas, elas têm se esforçado para poder realizar os teus planos pessoais próprios. Elas têm tido bom ânimo, elas não têm temido, elas enfrentam o que for para conseguir o que quer, para realizar pessoal, e elas têm confiado nas suas próprias mãos, e infelizmente, quando chega lá na frente, elas se realizam a si próprio, mas aquilo que Deus tinha reservado, preparado para ela, ela não conseguiu adquirir. E Deus, Ele disse essas palavras para Josué, um grande guerreiro, o sucessor de Moisés. E provavelmente Josué, ele estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida, ou um dos mais difíceis, não é, da sua vida. E ele viveu a maior parte da sua vida ao lado de Moisés. Deixa eu te falar uma coisa: você tem vivido ao lado de pessoas que te ajudam a se esforçar, a se animar no Senhor? Você tem tido um mentor ou um tutor? Você tem trabalhado, você tem buscado seguir pessoas que de fato eles têm fome e sede da presença da palavra de Deus? Olha só, quando Deus ele mandou Moisés ir ao Egito para retirar o povo de lá e livrá-lo daquela escravidão que durava pouco mais de 4 séculos, Josué ele era ainda muito jovem, e ele viveu e viu
muitas coisas ao lado de Moisés, e ele conseguiu viver dezenas de anos ao lado daquele homem manso e amoroso, paciente, chamado Moisés. E ele estava acostumado a correr ao seu lado sempre que encontrava algum problema mais sério. Ele tinha Moisés como o teu conselheiro. E lá no livro de Josué 1, versículo 2, diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu acho que Josué ali naquele momento, ele foi questionado em meio a tantos líderes tribais, a grande congregação de Israel, e o jovem Josué, o mais jovem, foi escolhido devido ao perfil de homem, adorador, temente, um homem que exercia a graça, a justiça. E Josué, ele era pobre diante dos teus próprios olhos, ele era temente a Deus, ele não desconfiava de Deus, isso que é o mais importante, e ele não duvidava das promessas de Deus sobre a vida dele. E ele não era levado por conversas ou ideologias humanas. O que mais tem acontecido hoje em dia é que as pessoas elas pensam com o cérebro do outro. Elas pensam com o cérebro do outro, sabe? E muitas pessoas, elas procuram conselho, elas procuram seguir aquelas pessoas que vai concordar com a vida errada que ela leva. Ela busca o conselho: eu não vou conversar com o pastor sobre isso, sabe por quê? Porque ele não vai passar a mão na minha cabeça. Bem, pastor Sérgio, né? Ele não vai concordar comigo. Então o que ele faz? Aí ele começa a buscar conselho com aquelas pessoas que espiritualmente é pior do que ela, porque ela vai ouvir aquilo que lhe convém, sabe? Ele, ao contrário de Josué, ele desconfiava de si próprio. Sabe aquela coisa de você olhar e falar assim, eu não sou digno de eu confiar em mim mesmo, é por isso que eu vou buscar força em Deus, eu vou buscar força no Todo-Poderoso. Ele desconfiava da sua capacidade, e ele sabia que sem Deus, nada ele seria e nada aconteceria na vida dele. E nós podemos ver aqui que ele rebaixou a si mesmo, as suas vontades, para obedecer à vontade e o chamado de Deus. Aí o que acontece? Josué foi então colocado como sucessor de Moisés, para que o propósito de Deus se cumprisse para aquela nação. E havia uma promessa, antes que ele desse continuidade à sua jornada. Eu quero ler para você. Olha só o que diz em Josué 1, versículo 1, do 1 ao 8, eu quero ler para você. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu, todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Era a vitória ganha. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Força-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Ai, 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 hein, crente? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que nos faz manter o foco em Deus são as promessas dele.
Deus ele deixou as promessas dele em nossas vidas por algum motivo. E muitos perdem a direção devido não se manterem firmes nas promessas. E o que acontece? Acabam se desviando da promessa. Por que as pessoas se desviam? Porque não acreditam naquilo que foi colocado diante dela, foi colocado diante dele. Por que as pessoas elas desanimam de Deus? Eu estou falando de desanimar de Deus, não estou falando de desanimar da vida não, irmão. Todo mundo desanima da vida. Esses dias atrás aí me deu um desânimo que eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou desaparecer, eu acho que eu vou sumir. Me deu um desânimo que eu falei assim, meu Deus, aí você sabe o que logo vem na minha mente? A promessa. E eu falo assim, gente, se Deus prometeu é porque Ele vai cumprir. Vai ter as tribulações, vai ter os obstáculos, mas deixa eu te falar uma coisa, há uma promessa que vai cumprir e eu preciso continuar. Eu preciso me reestabelecer, eu preciso entender que Deus prometeu algo para que o nome dEle seja glorificado, para que o reino dEle seja glorificado e para que eu possa me realizar também em Cristo. Sabe, Josué, ele tinha isso, ele se manteve na direção que foi dado a Moisés. Ele falou assim, olha, eu vou te dar a terra que foi prometida ao meu servo Moisés. Ele deu continuidade àquilo ali. Sabe, muitas pessoas elas não conseguem se manter firmes nas promessas, se desviando da promessa, se esquecendo da promessa. Aí o que começa a fazer? A caminhar segundo os teus pensamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai ter como eu corrigir a igreja aqui, porque a igreja está praticamente vazia, né, por enquanto. Só os obreiros que estão aqui. Você nem tem como cutucar o irmão. Mas deixa eu te fazer uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você anda segundo as promessas de Deus? Você anda segundo as promessas de Deus? Você anda segundo, eu estou falando aqui de promessa de Deus, não é promessa de pastor Sérgio não, não é promessa de emprego não é promessa, não, estou falando segundo a promessa de Deus, aquilo que Ele falou para você, o que você seria, o que você vai ser. Porque se você está se preocupando com você mesmo, com a tua vontade, porque se eu vou falar uma coisa para você, igreja, as pessoas já me criticam por aquilo que eu falo, elas que não fazem ideia daquilo que eu penso, porque aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria, muitas das vezes, irmão, não vai estar de acordo com o que Deus prometeu para mim. Quantas vezes eu tenho tantas vontades, às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas, alguns cursos diferentes, aí eu paro para olhar e falo assim, mas não tem nada a ver comigo, cara. Não tem nada a ver, para que eu vou fazer isso? É perca de tempo, eu não vou usar isso para nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está caminhando segundo as promessas de Deus, ou você tem vivido segundo a tua vontade? Porque a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Vamos deixar de ser hipócritas aqui. Não, porque Deus falou, está falado. Mentira! Muitas das vezes Deus fala e a gente retruca, a gente rebate e ainda é capaz de falar que não é de Deus. Deus está falando que não é assim. Porque quando a gente quer algo, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente quer algo, meu filho, é de Deus, tudo é de Deus. Mas agora eu quero ver quando Deus falar assim, meu filho, talvez até parece que é, mas não é isso que eu quero para você. Você tem essa capacidade de, peraí Deus, então tá bom. Aí você vê aquela coisa se distanciando, indo embora. Talvez não seria algo ruim para a tua vida. Mas quando Deus ele pede algo para ele fala assim, filho, faz dessa maneira. É que tudo aquilo que você está achando, que o teu pensamento, que a tua vontade pode te satisfazer, não vai chegar nem perto, meu filho, do que aquilo que Ele tem preparado para você. Então quando Ele te pede algo, obedeça. Porque aquilo que você quer, aquilo que você tem a vontade, não é comparado àquilo que Ele vai te dar. Ou seja, ouvir o conselho de Deus é muito mais importante e é muito mais valoroso, lucrativo para a nossa vida do que fazer a minha própria vontade. Talvez você vai ficar bravo, você vai brigar com Deus, você não quer ouvir Deus. Aí vem o pai aconselha, vem a mãe aconselha, principalmente os jovenzinhos, né? Que é uma geração de teimoso, é uma geração que os meninos de 5 anos de idade acham que eles já entendem de vida, irmão. Eu tenho 40 anos de idade e quando eu me encontro com um pastor mais velho, eu faço igual o João, eu encosto assim no cara e fico só aprendendo.
Aí essa geração agora acha que sabe tudo, não ouve conselho dos mais velhos, eles consultam o doutor Google, mas não consultam o doutor Jeová, meu filho. Sabe, a ordem de Deus para Josué é que ele passasse pelo Jordão com a congregação de Israel. Agora nós podemos imaginar aqui o que passava pela cabeça de Josué, ainda muito novo. Ele tinha que conduzir aquela massa humana até a terra prometida. E à sua frente está assim um grande obstáculo. O quê? O rio Jordão. Sabe, eu acredito que Josué, ele viu de tudo, ele acompanhou Moisés, ele viu as batalhas, ele aprendeu algumas estratégias, mas é diferente, irmão. Eu falo por mim que desde quando eu me converti, eu acompanho o pastor. Eu faço parte da cozinha da igreja, de administração da igreja, do administrativo. Ah, irmão, mas quando você é o pastor, você acha que é fácil. Porque é muito fácil. Ele é o pastor, ele se vira. Ele é o pastor, ele que dá um jeito. Mas aí quando passa aquele momento que é você que tem que decidir, é você que tem que fazer, aí a história muda. Sabe, eu vejo Josué, talvez ele chegue e fale assim: uau, ai Moisés, por que você foi morrer, meu filho? Ai meu Deus, eu estou passando essa massa humana, esse povo ainda não acredita na minha liderança, eu ainda sou muito novo, estão falando que eu não tenho experiência, porque ele tinha experiência, mas ele não tinha a confiança. E é o que acontece. Eu me lembro quando eu comecei a igreja aqui, algumas pessoas falavam assim: pois é, né pastor, é a primeira igreja que o senhor pastoreia. Eu falei: não senhor, claro que é. Não é não, eu já pastoreei a igreja, eu não era o pastor da igreja, mas eu pastoreava a igreja. Eu estava junto com o meu pastor, eu estava tomando decisão com ele, ele tomava pancada de lá, eu tomava de lá, junto com ele. Eu lembro que o meu pastor, ele falava assim: olha boy, se eu afundar, você afunda junto comigo. E eu falava para ele: então estamos junto. Agora fala para mim, que liderado é esse que tem coragem de falar isso para você hoje? Eu falo que eu fui maluco na época. Pastor, estou com o senhor, debaixo d'água, vou até onde o senhor quiser, vou com o senhor. Hoje em dia não é desse jeito não. Hoje em dia a hora que o barco vai explodir, sabe o que eles fazem? Ele que é o pastor, ele que se vira. Josué estava na mesma situação, sabe? Ele deve ter pensado assim: olha, como que eu vou fazer para resolver este problema? Se pelo menos Moisés estivesse aqui, seria um pouquinho mais fácil. E aí é onde que Deus ele entra e diz: Moisés está morto. Ou seja, não adianta mais você pensar nele. Agora é você e eu, meu filho. É você que tem que conduzir esse povo. Se você confiar em mim, eu te ajudarei. Aí vem Josué 1 versículo 5: como fui com Moisés, serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um ditado aí que diz o seguinte: quem tem Deus tem tudo, não é verdade? Pronto, acabou, cara. Se tem Deus no meio do negócio, olha, que se dane, com o perdão da palavra, o que os outros falam. Não estou nem aí. Deus falou, mas que menino teimoso. Sou teimoso em Cristo. Deus falou, meu filho, o que você falar para mim não vai. E era ali que Josué começou a ter a confiança em Deus. Ele só precisava ser esforçado, porque Deus não ajuda quem não trabalha. Segura. Deus não ajuda quem não trabalha. Não adianta, meu filho, se você não desenvolve, se você não busca. Deus está falando: olha, tu serás pai de uma grande nação, tu serás um grande músico, tu serás um grande... mas se você não for estudar, você sabe o que eu percebi? Como que Deus é? Ele te usa de acordo com o teu nível. Ele não vai deixar de te usar. Ele te usa de acordo com o teu nível. Quando você sobe de nível, ele sobe de nível junto com você. Quando você dá um passo, ele vem, dá um passo. E outra coisa, Deus não se atrasa não. Ele fica esperando você, filho. A promessa está aí. Você não vai não? Mas eu não estou preparado. Então tá bom. Então se prepara. A hora que você se preparar, eu te uso. E é aí que acontece. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas, Deus deu a visão. Falou assim: olha meu filho, eu tenho isso para você, se esforça.
Aí o que as pessoas fazem? Estou falando na obra de Deus. Isso aqui dava um seminário para liderança. A primeira coisa, quando Deus chama, e aí a pessoa ela começa a trabalhar na igreja, din-din. Estava conversando com um rapaz amigo meu ontem, ele falou assim: pastor, ouve esse cara cantar. E o cara com violão, uma unção, cara, um negócio. Ele falou assim: sabe esse cara aqui? Ele chegou no meu pastor e falou assim, que só dava para ele continuar no grupo de louvor se o pastor pagasse um salário para ele. Mas é para Deus. Não, eu não tenho benefício nenhum. Não, para quê? Agora imagine Josué no meio daquele povo, daquela massa humana, e Deus falando para ele: é eu e você agora, tu vai atravessar o rio. E ele olhava para trás assim, vendo aquele povo, tipo, e aí, Josué? E aí, como é que vai ser, meu irmão? Sabe, hoje em dia tem sido difícil. Por quê? Porque Deus está prometendo, Deus está falando: esforça-te. Como que eu me esforço? Você vai se esforçar naquilo que você pode. Tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Mas nem isso o povo está fazendo. Sabe, você conversa com um pastor aqui, com outro pastor ali, pastor do céu, o povo não está querendo ir para a igreja. Reduziu o número de pessoas. Tudo bem, faz 20 cultos durante o dia para atender todo mundo. Aí os pastores estão arrancando o cabelo. Eu nem cabelo mais eu tenho para arrancar. Mas o povo está arrancando, se descabelando. Porque abre a igreja, pode 30 pessoas, vai 10. Não, porque o coronavírus, mas o coronavírus não presta lá no mercado, o coronavírus não presta lá na rua para fofocar do outro, o coronavírus não presta, lá no shopping pode ir, mas quando fala de ir para a igreja, aí o cara se coloca no grupo de risco. Ele inventa um grupo de risco. Qual que é? Preguiça espiritual, é o grupo de risco da preguiça espiritual. Sabe, irmão, você sabe o que é grupo de risco? A pessoa que não vai na igreja, ela vai entrar num grupo de risco, irmão. Eu vou falar uma coisa para você: vai fazer 4 meses que nós estamos aqui com a igreja fechada. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos reabrir. Mas eu vou falar uma coisa para você: não dá não, irmão. Não dá não. Eu não aguento mais isso. Falei, nós vamos fazer 20 cultos se precisar. Mas eu vou para a igreja. Não, pastor, o senhor vai pregar nos 20 cultos. Com o maior prazer, irmão. Prego em 21, 22, 23. Se tiver que chegar aqui 9 horas da manhã, eu vou chegar aqui 9 horas da manhã e sair 9 horas da noite. Irmão, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Melhor é um dia na tua presença do que 1000 anos fora dela. Aí o cara gosta de ficar na frente da televisão, assistindo live. Pronto, acabou. Para ele tá bom. Sabe, igreja, o que Deus ele pede para Josué? Olha, meu filho, esforço, eu vou te ajudar. É assim que a gente precisa acreditar. Eu vou te ajudar. A Bíblia fala que ele também precisava ter o que? Bom ânimo. Ou seja, mesmo diante das piores situações, ele teria que acreditar na vitória. Tem coisa, irmão, que você vai ter que acreditar sem acreditar. Você está entendendo? Você está entendendo? Você vai ter que acreditar sem acreditar. Você não está acreditando, mas por causa de Deus você fala assim: Senhor, eu não acredito, mas Deus, eu acredito. Eu sei que você está entendendo, irmão. Tem hora que você vai ter que arrancar força da fraqueza. Você vai estar tão fraco que você fala: fraqueza, me ajuda, e levanta e vai. Sabe, igreja, Josué 1 versículo 7 diz o seguinte: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a palavra que o meu servo Moisés te ordenou, e dele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nós percebemos aqui de Moisés, ele só precisava levar os ensinamentos e os exemplos de fé e coragem. Assim o Senhor Deus o ajudaria a conquistar todas as promessas. Mas você sabe por que muitas das vezes nós desanimamos e nós perdemos a força? Vou falar isso enquanto eu viver. Crente que não estuda a palavra precisa se converter, irmão. Você sabe qual que foi o segredinho aqui? Josué 1 versículo 8. Olha, não se aparte da tua boca. Você sabe o que é não se aparte? É isso aqui, ó.
Mantenha a Bíblia perto da tua boca. Rapadura debaixo do braço. Hoje em dia tudo no celularzinho, né? Cadê a Bíblia, irmão? Abra a tua Bíblia. Todo mundo com o celularzinho do bolso. Nada contra, mas nós vemos o nível que tem se transformado. Nada contra. A palavra tem que estar aqui, ó, pertinho. Não se aparte. O livro desta lei da tua boca. Antes, medita nela de dia e noite. O que é meditar? É pensar nela. Ai, deixa eu pensar nesse versículo, deixa eu pensar aqui nesses ensinamentos, ai, deixa eu pensar nisso. Mente vazia é oficina de Satanás, irmão. Você sabe por que ele falou isso? Para você ter cuidado, para fazer tudo conforme quanto nela está escrito. Nós precisamos cuidar de fazer tudo conforme está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você sabe qual que é a maior campanha de prosperidade que existe? Não é copo de água, não é lenço, não é nada disso, irmão. Isso aí é pataquada, porque a fé não é o suficiente. O cara não tem vontade de orar, de jejuar, de renunciar ao pecado, de pagar preço, e eles inventam esses amuletos. O maior amuleto de prosperidade para a vida de uma pessoa é o estudo da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu filho. Quer prosperar? Está aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Por isso que tem gente que não está adquirindo, não está cumprindo com os propósitos do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é presente na vida dele. Não, mas eu só toco, eu não preciso estudar. Não, você precisa converter primeiro. Ah, eu não tenho costume de estudar a palavra de Deus. Misericórdia, irmão. Não fala um trem desse para perto de mim, não. Principalmente se é obreiro do altar. Não fala não, irmão. Porque obreiro que não sabe palavra, meu filho, né? 2 Timóteo 2,15. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual que é o problema nos dias de hoje? Esforçar. O problema de hoje dentro da igreja é falta de esforço. Eu estava conversando com o Icaro e a Jéssica hoje, durante a tarde, e eu falei assim para eles: eu olho para a igreja, tudo que eu faço hoje é pensando lá na frente, porque tem uma promessa, irmão. Sabe, é isso aí, nesse meio termo. Tudo que eu faço aqui dentro da igreja, eu não estou nem aí se falaram que eu não ia dar certo. Eu não estou nem aí, irmão, se falaram que eu ia ser falido. Eu não estou nem aí, irmão. Pode falar o que você quiser. Se não cumprir aqui, vai cumprir em outro lugar. Mas a promessa vai cumprir. E outra coisa que eu sou mais profundo ainda e louco para falar isso. Se o ambiente, o lugar, ele não está aceitando a palavra, Deus arranca daqui e joga para lá. Mas a promessa vai cumprir, porque a promessa segue aquele que crê, irmão. A promessa segue aquele que crê. Se você crê, a promessa vai estar te seguindo. O que é isso atrás de mim? A promessa. Por quê? Porque eu estudo a palavra, porque eu acreditei. Mas o maior problema da igreja hoje é esforçar. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existe a procrastinação, né, amor? A gente estava falando isso ontem à noite. Não, porque Deus me chamou e eu vou tocar uma guitarra tremendamente, profeticamente, mas amanhã eu começo a estudar. Aí quando chega amanhã eu começo a estudar. Aí chega, amanhã eu começo a estudar. Quando você viu, passaram-se 20 anos. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos nesse mundo para cumprir propósitos humanos. Nós estamos nesse mundo para cumprir propósitos divinos, celestial. O meu propósito, o meu plano de vida, ele deve caminhar junto com o plano de Deus. Porque se o meu plano de vida não cumprir o plano de Deus, não é de Deus, irmão. Pronto e acabou. Pronto e acabou. Mas não, eu vou me formar em medicina, porque médico ganha bem. O cara não fala assim: não, eu vou formar em medicina, sabe por quê? Porque eu vou fazer parte de uma base missionária lá no Amazonas.
Vou trabalhar de graça. Pia! Oh meu Deus, meu sotaque paranaense está voltando. Você está entendendo? Não, eu vou ser um advogado bem sucedido, porque eu quero ganhar dinheiro. Não, eu vou ser um advogado bem sucedido. Você sabe por quê? Porque eu vou lutar pela causa da igreja. Silas Malafaia fala um monte de abobrinha, irmão. Isso é verdade, é fato. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não entro na frente daquele cara, velho. Para mim é um dos caras que mais luta pela família, que mais luta pelos conceitos de família, pelos conceitos do ser humano. É um cara que briga pela pátria. Não, os R$600 do auxílio emergencial, para mim já está ótimo, que se dane. Sabe, a mediocridade, uma vida medíocre, uma vida pobre de espírito, uma vida pobre, uma vida que não quer saber de nada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus vai colocar diante de você aquilo que é dele, irmão. Pronto, acabou. Ele fala assim: meu filho, está aqui, você cuidou de mim? Eu cuido de você. Você cuida de mim? Eu cuido de você. Sabe, existe uma preguiça espiritual e física no meio da igreja. Nós vivemos distraídos, nós queremos do nosso jeito, queremos seguir o nosso instinto e não a ordem de Deus para as nossas vidas. Porque se eu for seguir a minha vontade hoje, irmão, nem aqui eu estava. Nem aqui eu estava. Sabe como é que eu ando? Fechando o olho, fingindo que não estou, finge que não vejo. Eu não estou vendo isso. Você pega o STF do Brasil, uma pouca vergonha. O cara lá decide, faz o que quer. Ele quebra a lei, ele quebra as regras, ele pega a Constituição e rasga na cara do brasileiro. Ninguém faz nada com o homem. Faz o que quer, cara. O cara faz o que quer. Ele pega, ele decide. Um fica preso, o outro solta. Não, peraí, ele falou o quê? Não, peraí, deixa eu ver, me convém. Prende. Não, aquele ali joga comigo, pode soltar. É assim que funciona, irmão. Sabe, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós fazemos a mesma coisa com a palavra. Nós rasgamos a palavra na frente de Deus. Ó, Jeová, para você, ó. Pega a Bíblia e rasga ela. Aí quer exigir, mas não tem palavra de Deus na sua boca. Aí o que acontece? Quer agir pela razão. Eu acho. Deixa eu te falar uma coisa. A razão faz parte, mas a fé e a razão tem que andar junto. É baseado na fé. Para ter razão você tem que se basear na fé. Aí Deus ele vai nos dar a razão, mas tem que ser baseado na fé. A maior demonstração que falta palavra é a rebeldia das pessoas. As pessoas acham que rebeldia é falar mal do outro. É muito mais além. Existem pessoas rebeldes debaixo do nosso nariz. E muitas das vezes nem ela sabe que ela está sendo rebelde. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento. O que é uma pessoa rebelde? É aquele que se opõe, propenso à rebelião, que recusa obedecer à autoridade legítima, insensível, obstinado, indomesticável, árido, escabroso, difícil, pessoa insurgente. Sabe, igreja, deixa eu te falar uma coisa. Está faltando a palavra. Eu não me contento. Eu não vou preparar uma mensagem para você baseada naquilo que os motivadores dizem. Eu não vou trazer uma palavra para você baseada naquilo que o pastor fulano de tal falou. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou trazer uma palavra baseada naquilo que Deus falou, irmão. E contra a palavra não há argumento. Sabe, está faltando a palavra, a Bíblia. Quer as coisas de Deus, mas não pratica a palavra. Tudo antes da profecia, do milagre, do girar no manto, de falar em línguas, de profetizar. Tudo tem que acontecer depois da palavra. E é por isso que está acontecendo um monte de coisa dentro da igreja, porque está faltando palavra, irmão. Sabe, a promessa foi feita, mas para que tomamos posse dela é necessário se esforçar e atravessar o Jordão das nossas vidas.
Para eles lá o obstáculo era o quê? O Rio Jordão. E para as nossas vidas, nós temos vários Jordões nas nossas vidas. Sabe, muitos não estão se preparando para passar pelos obstáculos da vida. Muitos não se prepararam para passar esse tempo que nós estamos passando, igreja. Muitos. Lembra lá na primeira mensagem que eu preguei? Eu quero ver agora aqueles que é dependente de pastor, aqueles que é dependente de líder de louvor. Não, eu só canto quando a Jéssica manda eu cantar. Eu só canto quando o pastor ministra o louvor. Ai, que delícia, que maravilha. Aí eu quero ver agora. Sabe, é crente só dentro da igreja. Nossa, aí eu sou crente. É nesse tempo que as pessoas estão vendo o quanto não crente elas são. O quanto não crente elas são. Nossa, eu disse isso aqui na quinta-feira e vou tornar a repetir. Nossa, que maravilha! Fulano ligando para fulano e orando e mandando mensagem e não sei o que, e culto doméstico e aquela coisa. Nossa, vamos nos consagrar. Ih, irmão, ó, já se acostumou, já. Para quê? Para que essa bobeira? Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Josué ele passou a sua juventude ganhando conhecimento e experiência para conduzir aquele povo. Muitas das vezes nós estamos nos preparando e nós não sabemos para quê. Você sabe o que significa isso? Senhor, eu estou de prontidão, me manda para onde o Senhor quiser. Muitas das vezes Deus deu a visão e falou para ele assim: olha meu filho, se prepara para isso. Deus especifica, mas não prepara. Sabe o que acontece? Ele não ficava colocando desculpas, colocando a culpa nos outros. Ele não ficava passando de um lado para o outro, se esquivando da sua responsabilidade. Ele sabia que era para ser feito. Quantos hoje vivem de culto em culto, atrás de profeta, sem identidade própria, copia todo mundo, faz o que a modinha tá fazendo, querem que a igreja se adapte a ele, querem oportunidades para fazer a obra, mas não querem se submeter a autoridade nenhuma. Não participa de um estudo bíblico, não participa de uma oração, não ora por ninguém, em mero domingueiro que quer colher aquilo que não plantou, ou seja, não se esforça. Sabe, nós precisamos muitas das vezes nos colocar no lugar dos outros. Eu preciso me colocar muitas das vezes no lugar do presidente, antes de eu falar dele. Eu preciso me colocar no lugar do meu pai, da minha mãe, antes de eu criticar. Eu preciso me colocar no lugar do meu líder, do meu pastor, muitas das vezes. Sabe por quê? Porque nós exigimos de todo mundo. Presta atenção, aquele que muito exige não faz nada. Aquele que muito blá blá blá, abre a boca e fica balangando o beiço, e não faz nada, irmão. Não faz nada. Aí ele quer exigir: não, ninguém me liga. Mas você liga para alguém, meu filho? Você não se esforça. Ai, mas ninguém me visita. Mas você visita alguém? Você colhe o que você planta, filho. Bíblia. Ai, mas eu não tenho oportunidade. Tá, você procura se preparar para essa oportunidade? Ai, mas ninguém me cumprimenta. Mas você cumprimenta as pessoas? Ai, ninguém me chama para a festa de aniversário. Mas você convida para a festa do seu aniversário? Sabe, um dia uma pessoa me ligou e falou assim: pastor, uma ovelha sua casou. Eu falei: não é ovelha minha não. Uma ovelha que não convida o pastor para o casamento, meu filho, minha não é não. De jeito nenhum que eu tomo essa responsabilidade para mim, nego. Não, pastor, fulano casou. Bom para ele, glória a Deus, tem que casar mesmo. Fico feliz que desse, mas não é ovelha minha não. Porque uma ovelha que não convida o pastor para o casamento, está amarrada, irmão. Para mim não serve não. E não vem falar comigo depois não. Ah, pastor, eu não convidei não. Você não convidou porque você não me considera. Porque o pastor ele larga as 99 para sacudir uma, para acudir uma, meu filho. Tem esse negócio. Sabe o que acontece? Hoje nós vivemos num tempo onde muitos não contribuem em nada. Não contribuem em serviço, em oferta, na comunhão, mas são consumistas da igreja. Usam a igreja, abusam da igreja, mas nem um papel no chão ele consegue pegar quando tem a oportunidade.
Quantas das vezes nós pregamos uma palavra transformadora, uma palavra direcionada à igreja num todo, mas quem leva o crédito são os pregadores que vêm de fora, o cantor de fora. O cantor de fora é bom, o pregador de fora é bom, não o meu pastor. Vivemos num tempo de esfriamento espiritual diante do Jordão das nossas vidas, igreja. Mas não querem marchar, não querem ouvir a voz de Deus. E quem acaba levando a responsabilidade são as lideranças, o patrão, o pastor, o pai, a mãe, o marido. Hoje em dia os papéis estão invertidos, a igreja está doente, os púlpitos estão doentes. Igreja que entra ano e passa ano e continua a mesma coisa. Eu estou assim agora. Ai, pastor, eu não aguento mais a minha igreja. Ai, pastor, eu não aguento mais o meu pastor. Ué, meu filho, o que você está fazendo lá? Estou assim agora. Você está fazendo o que lá? Ah, mas sabe o que é? Não, meu filho, se você não está feliz, sai fora. Se você não está aguentando, pula fora, meu filho. Sabe, porque é muito fácil, fica falando, ó vida, ó céus, ó vida, meu filho, atitude, esforça-te, não está bom para você, procura romper, meu filho, vai orar, vai jejuar para Deus liberar a palavra. Nós vivemos um tempo de apostasia da palavra, e a Bíblia não tem sido um manual de sobrevivência, não tem sido seguida, não tem sido anotada. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas já não colocam em seus lugares, sabe, não se coloca no seu lugar, naquilo que Deus quer. 1 João 2, versículo 15 e 17. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, e o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Mateus 18, versículo 7, para encerrar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés sendo lançado no fogo eterno. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e joga fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Igreja, é muito fácil subir aqui em cima e pregar. É muito fácil. Agora só é difícil quando nós temos que exercer tudo aquilo que nós pregamos. É muito fácil eu dizer que eu sou crente e que eu faço a obra, mas aqui dentro é muito fácil falar isso. Agora ir lá fora, sabe, muitos querem um Deus em forma de uma babá, um Deus babá, mas eles não querem um médico para ser curado. Sabe, muitas das vezes nós nos comportamos como crianças. Num parto, o médico faz o que deve ser feito, a criança chorando ou não, ele faz o que tem que ser feito. Pode chorar o que for, não é assim? A criança chora, e ele está ali, meu filho, e ele vai fazer, ele vai cortando, ele vai limpando, e ele vai não sei o que, e ele vai ajustando, e a criança está chorando, e ele não está nem aí, ele faz do mesmo jeito. Sabe, ele faz aquilo que é bom para a criança. A babá não, é o contrário, a babá faz tudo que a criança quer. Nós precisamos nos colocar na mão de Deus como um médico. Senhor, faça de mim o que o Senhor queres. Faz de mim, Senhor, vai doer, vai machucar, eu vou chorar, mas Senhor, trabalha em mim. Agora não. Às vezes a gente se comporta igual uma criancinha birrenta, querendo que Deus seja minha babá. Não, se Deus não fizer aquilo que eu não quero, para mim não serve. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É tempo de praticar as coisas espirituais, e que as coisas espirituais possam fazer parte do seu dia a dia. Quem acha que não precisa de mudança, de esforço, quem acha que não precisa de mudança de comportamento, não passa de uma criança espiritual, birrenta, que está à procura
de um Deus babá. E Deus não é babá e Deus também não é babaca, tá? Tem gente que acha que Deus é babaca, mas Deus não é babaca não, meu filho. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos o corpo de Cristo. Sabe, e o corpo de Cristo, ele requer cuidado. Nós precisamos zelar do corpo de Cristo. Nós vamos ceiar ao Senhor hoje. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco na tua vida e como você tem conduzido a tua vida. Eu acredito que se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, Deus vai começar a cumprir em nós aquilo que um dia Ele prometeu. E que se não está cumprindo é porque nós não estamos nos esforçando. Mas a partir do momento que você mostrar um pouquinho de esforço, Deus vai começar a trabalhar da maneira correta em nossas vidas. Feche os teus olhos nesse momento. Você que vai ceiar, você prepara aí o teu suco, o pão, em comunhão com a tua família, em comunhão com o Espírito Santo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, todo o poder das trevas vencido foi. Declare. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, Ele pegou o pão nas tuas mãos. E logo após Ele haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Nós sabemos que isso aqui não é o corpo de Cristo, mas ele representa uma porção do corpo de Cristo. E ele foi dado por nós, para que nós pudéssemos fazer memória dele, para que nós pudéssemos trazer à memória o sacrifício, e esse sacrifício ele continuasse sendo vivo entre nós. Você vai participar do corpo de Cristo agora, mas você vai colocar dentro do teu coração que o corpo dele foi dilacerado, que o corpo dele foi maltratado por causa de mim e por causa de você, por causa da humanidade, por causa de nós. Participemos
do pão que representa o corpo de Cristo. E do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e ele declarou: este é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Você está compreendendo que o nosso esforço é para que a morte dele seja proclamada? A minha vida eu devo viver para levar esse evangelho até que ele volte, até que ele venha. Que os meus sonhos, os meus planos, eles possam fazer parte da proclamação do evangelho nesse tempo. Participemos então do sangue de Jesus, desse suco que representa o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui fazendo menção do Teu nome, do Teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá uma palavra de consolo, que o Senhor sempre nos dá uma palavra que nos exorta e que nos edifica, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós é que somos ruins, ó Pai, mas o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua tendo todo o poder e toda a glória e toda a majestade. É do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pelo Teu povo. Nós precisamos nos esforçar, Pai. Nós precisamos seguir, ó Pai. Nós precisamos produzir no reino. Nós precisamos ser alguém, Pai, em Ti. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, trabalhar para Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor está sempre cuidando de nós, ó Pai, e que nada nos faltará, Senhor. Que o Senhor sempre está com as mãos nos sustentando, Pai. Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Pai, que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e com a comunidade Novo Tempo que nos assiste, que cultua conosco, e com todos aqueles, ó Pai, que também nos assistem, que são de outras igrejas, ó Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Obrigado, 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 Deus, pela Tua presença,